O Espírito Santo vem em companhia do próprio Jesus. E todos os anjos dos céus virão para esse evento, que é a volta de Jesus para buscar os salvos, né? Os justos aqui da terra. E eu gostaria de firmar a nossa fala aqui é Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, 7 ele nos dá a convicção de que Jesus virá, né? E ele diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, quando Jesus vier, a gente precisa entender, e um conselho aqui que a irmã White fala, ela diz o seguinte, que quando nós formos falar da volta de Jesus para as pessoas, nós precisamos ressaltar alguns detalhes sobre a volta de Jesus. Não é de qualquer maneira que Jesus vai voltar. Porque a Bíblia diz que haverá os enganos satânicos. Nesse livro aqui, Eventos Finais, se não me engano, capítulo 11, ou é 10, fala engano satânico dos últimos dias. A gente vai ver aqui que vai ser um tempo difícil para o povo de Deus aqui na terra, quando Satanás personificar a volta de Jesus. Não vai ser fácil para a gente não, porque ele vai arrastar multidões e ele vai fazer coisas para nos prejudicar, porque isso é o intento dele, enganar e prejudicar aqueles que servem a Deus. E quando as pessoas, até mesmo às vezes nós, andamos por aí tentando advertir as pessoas, a gente diz, Jesus está voltando. Acontece uma coisa, uma catástrofe, acontece uma pandemia, acontece qualquer coisa que acontece de estranho, a gente diz, é o fim, é o apocalipse, né? Jesus está voltando. E as pessoas ficam matutando, né? Realmente o mundo está estranho. Jesus está voltando. As pessoas temem, têm medo, mas não sabem o que fazer. Na maioria delas, não sabem o que fazer. Nem tomam nenhuma decisão. Então as suas palavras de dizer que Jesus vai voltar só deixam as pessoas preocupadas. Mas não deixam as pessoas com desejo, com vontade de ir quando Jesus voltar. Não deixa as pessoas com vontade, com desejo de tomar decisões ao lado dele, para ir com ele quando ele for. Quando ele vier, aliás. Então, a gente precisa pregar e de forma consistente sobre o que acontecerá quando Jesus voltar. Se você não tem a oportunidade de você pregar e você dizer como é que Jesus vai voltar, coisas que vão acontecer, então é melhor você deixar com uma oportunidade, ou dizer mesmo aquela pessoa, se está ali, ou a pessoa chega e comenta com você, rapaz, o mundo está muito estranho. O que está acontecendo? Realmente está muito estranho. Tem muitas coisas que nós precisamos acordar para a situação em que nós estamos vivendo. Diga para a pessoa, eu gostaria muito de conversar com você, de explicar algumas coisas para que você pudesse entender o que é que o mundo, por que o mundo está assim. Se não tem tempo ali naquele momento você explicar os detalhes, é melhor marcar para um outro momento. Ou marcar com ele um momento que vocês possam sentar e conversar. Entendeu? E o evento, nós podemos dizer, que vai acontecer antes da volta de Jesus, e que Jesus não volta antes que isso aconteça, são as 7 pragas. A gente precisa entender que Jesus não vem, não aparece nessa terra antes que aconteça as 7 pragas do Apocalipse, capítulo 16. Né?
Que são elas, né? Do versículo 1 e 2, que são as úlceras malignas que vão acontecer dos homens. E muitos morrerão e sofrerão por conta dessas úlceras. Vai ser tipo a pandemia. Vai ser tanta gente doente da mesma doença, dessa úlcera, que os hospitais não vão poder dar assistência a essas pessoas e muitos morrerão. Então, vai ser muito sofrimento nesse período aqui. A segunda praga, que está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 3, né? Fala sobre as águas do mar, que elas se transformaram em sangue. As águas do mar se transformaram em sangue. Talvez não seja todos os mares, mas talvez algum oceano, em algum ponto do mar, né? Aí ela se transforma em sangue, totalmente, né? A quarta praga, que está lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9, capítulo 16, versículo 8 e 9, desculpe, fala sobre que as águas do mar, as águas dos rios e das fontes das águas se tornaram em sangue, né? Bem parecida, né? Sequência da praga das águas do mar, certo? Isso é a terceira praga, né? A quarta praga, a terceira praga, que é sobre as águas dos rios, é 16, 4 a 7, né? 4 a 7. A quarta praga, que é o aquecimento do sol, que é lá em Apocalipse 16, 8 e 9. Nesse aquecimento do sol, queridos, vai ser uma situação difícil, porque se nós formos imaginar no calor que nós estamos vivendo, já é difícil. Imagine em pontos da Terra, né? Em pontos da Terra, o sol escurecer 7 vezes mais. E é certo que esses lugares onde esse sol esquentar 7 vezes mais, os satélites vão perder as suas funções, né? As máquinas de todas as formas que estiverem funcionando ali, elas vão queimar, geradores de energia vão queimar, né? Vão dar problemas. Os equipamentos que transmitem internet, por exemplo, onde acontecer esse aquecimento do sol, é certo que eles vão parar de funcionar. Então a Terra vai, depois dessa quarta praga, a Terra já está vivendo momentos difíceis, vai entrar em pleno caos, né? Talvez não tenha mais televisão para se assistir, talvez não tenha mais energia, não tenha mais celular, não tenha mais internet para as comunicações. Então o mundo vai ficar em pleno caos, certo? A quinta praga, que está lá em capítulo 16, versículos 10 e 11, que eles falam sobre o escurecimento do sol lá no trono da besta, né? Naquela região ali, onde está lá sentado, né, o trono da besta, o sol vai se escurecer e vai ser densas trevas. Não vai ser treva porque está como se fosse a noite, não. Vai ser treva mesmo, treva espiritual e treva ausência de luz total, né? Como aconteceu no Egito. Escureceu que ninguém poderia ver nada, não tinha luz que clareasse. Se você acendesse o candeeiro ficava ofusco, aquela luzinha só ali e não conseguia clarear. Coisas estranhas, né? É de você acender uma luz e você vê que a luz está acesa, mas ela não consegue clarear, fica ofusca, né? É totalmente a ausência de luz. Essas são as trevas que vão acontecer ali. E essas trevas vão causar muito sofrimento aos homens. Na sexta praga, no capítulo 16, versículo 12 a 16, a Bíblia diz que seca-se as águas do rio Eufrates, né? Seca-se as águas do rio Eufrates. Que isso vai chamar a atenção do mundo inteiro, para observar que o rio Eufrates secou. Digamos o seguinte, de repente o rio São Francisco secou, acabou a água do rio, sumiu a água do rio. Para onde foi? Chama a atenção de muitas pessoas. E quantas pessoas sobrevivem das águas do rio São Francisco? Eu estou dando exemplo que é coisa bem próxima aqui da gente, né? Quantas pessoas dependem da água desse rio? O rio Eufrates vai ser dessa forma aqui. Então, vai causar o sofrimento de muitos.
E quando chega na sétima praga, que vem capítulo 16, versículo 17 ao 21, é a última praga, e aqui essa praga já é o momento da volta de Jesus, que é a sétima praga, certo? Mas o que acontecerá um período antes da primeira praga e durante essas 7 pragas? O que acontecerá com os fiéis? Antes eles já estão sendo perseguidos por causa dos decretos, né? O decreto de guarda do domingo e outros decretos que surgirão, que é a mistura novamente daquilo que a gente estava estudando aqui, da igreja com o Estado, né? Que nunca dá certo, só causa perseguição. E os cristãos vão estar sendo perseguidos. E quando cair essas 7 pragas aqui, os homens, os governadores, né, os grandes homens de poder, eles vão atribuir essas pragas que estão acontecendo porque os crentes, os fiéis, não estão obedecendo às leis e os decretos. E aí é onde o bicho vai pegar. É onde a coisa vai esquentar, é onde nós vamos sofrer a pior perseguição, certo? A pior perseguição. Mas entendemos de uma coisa, que a primeira praga só cai depois do fechamento da porta da graça, quando não haverá mais oportunidade de salvação para os seres humanos. Então agora que começa a desencarrilhar essas 7 pragas. E antes do fechamento da porta da graça, haverá decreto de morte para aqueles que são desobedientes, né? Aqueles que são desobedientes. Então, antes que essas coisas aconteçam aqui, ninguém, nenhum ser humano em cima dessa terra espere Jesus voltar, nem espere Jesus aparecer em qualquer lugar da terra. Não espere antes que isso aconteça. Então é de extrema importância nós pregarmos e dizermos para as pessoas a sequência das coisas que vão acontecer, para que eles entendam que se um Jesus falso aparecer por aí, eles entendam, esse Jesus não é aquele que a Bíblia diz que virá, é o Jesus falso, certo? Eu já preguei aqui outro dia acerca dos enganos satânicos dos últimos dias, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas que eu falei o que é que Lúcifer, o que é que Satanás ele vai fazer aqui em cima dessa terra para enganar as pessoas, né? Se eu não me engano é capítulo 10 a capítulo 11, eu não olhei esses dias, eu não estou lembrado aqui, né? Em Mateus, no capítulo 24, tem muitos detalhes acerca da volta de Jesus, que a gente precisa entender, né? Uma das coisas que lá no capítulo 24, versículo 30, fala, é que todo olho verá. Todo olho verá. Outro dia eu estava passando esse tema lá no pequeno grupo, e um dos jovens levantou a mão e falou assim: mas como é que todo olho verá? Se Jesus vai aparecer ali, e quem está do outro lado do planeta, no Japão, por exemplo, se está aparecendo aqui no Brasil, ou se está aparecendo no Japão, como é que a gente aqui no Brasil vai ver se o Japão está do outro lado do planeta? Né? Como é que isso vai acontecer? Milagre. Eu digo, a Bíblia não explica, nem Deus explicou, e nem eu sei. Eu só sei que a Bíblia diz que todo olho verá e todo olho vai ver. Ah, mas tem que ter uma explicação. Eu digo, tem. Haja luz e ela já apareceu. Qual é a explicação que você tem para isso? Né? Não tem. Um Deus que disse, povoe as águas do mar de peixe, de enxames de peixe, de todos os seres viventes que tem no mar, e eles apareceram. Explique isso aí como foi. Não tem explicação. E se Deus sabe, se Deus quiser que com esse planeta vire um pastel, como diz, uma pizza, né? Como dizem alguns pregadores, né? Os terraplanistas dizem aí, Ele fará. Afinal de contas, quem criou todas as coisas foi Ele. E tudo está sobre as mãos dele, sobre o poder dele. E a Bíblia diz mais que não existe impossíveis aos feitos de Deus. Então pronto, pela fé eu acredito que todo olho verá e todo olho verá. Entendeu? Todo olho verá, né? Uma outra coisa, que quando Jesus voltar, todos os anjos virão com Ele, né? O Apocalipse diz que haverá meia hora de silêncio no céu, que é o período
em que os anjos vão sair dos céus, o próprio Deus vai sair, o Espírito Santo e o próprio Jesus, todos virão, né, para esse evento. Uma outra coisa, Apocalipse capítulo 24, versículo 31, na sequência, né, de que assim como um relâmpago, né, que todos veem, todo olho vai ver, os anjos vão descer até aqui para reunir todos os salvos. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 18, capítulo 14 a 17, fala que uns detalhes, e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, também fala alguns detalhes que a gente precisa entender que vai acontecer na hora que Jesus estiver voltando, certo? Uma outra coisa, o livro Eventos Finais, capítulo 19, e o grande conflito também fala, se eu não me engano, esse é o último capítulo, o penúltimo capítulo, fala que um tempo antes de Jesus voltar, vai se ouvir uma voz vinda do trono de Deus, que vai dizer o dia e a hora em que Jesus vai voltar. E essa fala, lá no pequeno grupo, com os jovens que eu fiz, criou uma polêmica. Porque uma menina se levantou e trouxe aquele verso lá que Jesus falou que a hora que seria o dia e a hora e os tempos que Jesus vai voltar, ninguém sabe. Nem ele mesmo sabia, nem os anjos do céu sabiam. Então ele não poderia dizer quando era que ele ia voltar. Só que a gente tem que entender uma coisa, que quando Jesus falou essa frase aqui, ele estava aqui na terra como um homem ainda. Ele não tinha sido glorificado nos céus como Deus ainda. Entendeu? Só que é claro que hoje Jesus sabe que ele trabalha tudo em companhia com o Pai, tudo em sintonia. Hoje ele sabe quando é que ele vai voltar, quando é o planejamento. Os anjos também sabem quando é que Jesus vai voltar, né? E principalmente quando estiver se preparando os anjos lá, e Jesus, o próprio Deus, estiver se preparando para vir buscar os salvos aqui na terra, claro que os anjos vão vir com maior alegria, né? Eles vão saber. Então, o planeta Terra vai ouvir aquela voz. E Ellen White diz que os homens que não têm a salvação, que não foram selados, eles não vão entender, vão achar que foi um terremoto, que foi uma explosão, que foi aquilo, que voz era essa. Mas ela disse que os salvos irão entender claramente a voz de Deus dizendo o dia e a hora em que Jesus vai voltar. E isso talvez não demore nem uma semana. Digamos o seguinte, que nós estamos aqui, está a perseguição, o caos, as 7 pragas caindo, o povo perseguindo, a gente dentro do mato, correndo, preocupado com o pai que ficou doente em casa, com a mãe que ficou doente, ou com o filho, preocupado com o esposo que não quis vir com você está lá em meio a estranhos, talvez até mesmo sozinho. Aí de repente você ouve a voz vindo dos céus: filhos, na próxima sexta-feira, ao pôr do sol, eu estarei voltando para te buscar. Imagina a alegria agora. Você nem come, nem bebe, nem nada, mas tem tanta alegria que vai ter no coração, né? De estar ali, saber que agora você vai ter a contagem regressiva. Chegou domingo, meu Deus, faltam 5 dias. Chegou quarta-feira, meu Deus, faltam 3 dias. Chegou na sexta-feira de manhã, é hoje que o Senhor vai voltar. Enfim, salvação, Senhor, obrigado. E a emoção, imagina a alegria que você está esperando Jesus voltar naquele dia ali, você saber que não mais dor, não mais tristeza, não mais sofrimento, não mais nada, né? Então, essas coisas, queridos, vão acontecer quando Jesus estiver voltando. Então, está o mundo em densa escuridão, que nesse capítulo fala que o mundo vai estar em escuridão, né? E de repente, nós vamos ver na constelação de Órion uma luzinha que ela retrata como se fosse metade, né, do punho. Aqui é um punho, é como se fosse metade aqui, ó. Aquela luzinha meio compridinha, como se fosse uma nuvenzinha bem clara. Em meio a tanta escuridão você consegue enxergar aquela luzinha. E ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo.
e raios começam a aparecer. E ela vai crescendo, daqui a pouco se começa a ouvir uma música tocada por trombeta, coros angelicais, entoando louvores a Deus de forma impressionante, de forma que arrepia o cabelo. Às vezes a gente vê um grupo, um conjunto que harmonizam as suas vozes, né? Que a gente fica assim, meu Deus, que coisa tão linda. Um coral cantando ali, bem harmonizado. Imagina os anjos dos céus, que vivem ensaiando a vida toda esses hinos que eles vão cantar, né? Na hora da volta de Jesus. Imagina eles ensaiando lá no céu, como não está lindo hoje, né? Eles tocam os seus instrumentos, as suas harpas, as suas trombetas, e eles ensaiando, né? Uns tocam, outros cantam. Então, começa a se ouvir aquela melodia da música, bem baixa, porque ainda está muito distante. E essa melodia vai ouvindo, vai se ouvindo mais forte, vai se ouvindo mais forte. E os homens pecadores e os salvos, todos vão estar ouvindo. E o mundo vai se reunir para esse evento. As pessoas vão saber que é alguma coisa que está acontecendo. Então, aqueles que não sabem que é Jesus que está voltando, eles vão entender. Não, está acontecendo alguma coisa extraordinária. Só pode ser o Deus que os homens falavam. Aqueles que não quiseram conhecer, né? Que está voltando. E começam os raios a aparecer, raios de luzes. Na verdade, esses raios de luzes são anjos que a longa distância se tornam em miniaturas, né? Miríades e miríades, milhares e milhares de anjos. Eles vão se espalhando, formando aqueles raios de luz, né? E eles vêm se preparando para buscar os seus salvos, né? Nem todos vão encontrar as pessoas que eles seguiram. Eu achei interessante que eu acho que é no livro A Verdade sobre os Anjos, que Ellen White diz o seguinte, que o anjo que Deus determinou para nos seguir, para nos guardar, para ser o nosso anjo relator, ele nunca teve e nem terá uma outra ocupação, senão cuidar de você. Se ele conseguiu, pela influência dele, levar você à salvação, quando você morre, no local onde você for sepultado, ele vai ficar ali, ao lado da sua sepultura, esperando o momento de chamar o seu nome para você acordar. É interessante? Ellen White teve uma visão. Ela disse que foi levada a um cemitério. E ela teve uma visão assim muito estranha daquele local. Ela disse que via demônios voando de um lado para o outro, pulando em cima das sepulturas. E ela disse que aqui e acolá havia uma sepultura com um anjo bem alto, um anjo bem representável, né? Bem representável, ele com as ali em pé e com as asas cobrindo aquele túmulo. Aí ela foi e perguntou ao anjo, relatou ao anjo que estava do lado dela, disse: mas que confusão é essa desses demônios voando de um lado para o outro em cima dessa sepultura? Ele disse: aí são anjos que ficam nos cemitérios e se deleitam em estar por aqui e ficam pulando de um lado para o outro, porque eles sabem que essas almas que estão aqui são almas que, quando ressuscitarem, vai fazer parte daquela batalha do último dia, né? Satanás vai botar na mente deles e dizer assim: vamos atacar a cidade, faz parte dos exércitos deles. Ela falou: e por que esses anjos estão aqui? Aqui agora eu estou vendo um anjo diferente, com essas asas abertas aqui em cima desses túmulos. Então, esses são o túmulo dos santos. Os anjos que acompanhavam ele ficam aqui guardando o túmulo dele até o dia que Jesus vai voltar. É interessante isso? É uma coisa assim que a gente fica a pensar, a gente não vê. Será que é assim mesmo, né? Será que é assim mesmo? Mas é como eu falei naquele dia. Existe um mundo que está aqui no meio de nós que nós não conhecemos, que a gente não tem visão dele. Um mundo que é oculto aos nossos olhos, que é o mundo espiritual, né? Que a gente não consegue ver. E quando Deus abriu os olhos de Ellen White, né? Ela conseguiu ver isso. Deus abriu os olhos de Ellen White e em um dado momento ela viu o próprio Satanás. Foi? Sim, do bem e do mal.
Não é. É o mundo dos anjos maus, né? E dos anjos bons. Um mundo espiritual. Então ela teve a oportunidade, que ela não achou uma oportunidade boa, que foi de ver o próprio Satanás. Ela viu. Ela disse que ele é perfeito, muito bonito, muito bonito, de porte, de físico, ele é muito bonito. Mas ela disse que ele é calvo, ele perdeu os cabelos, é calvo. E ela fala uma outra coisa mais, que o olhar dele é como se fosse aquele olhar de uma pessoa que você sabe que ela não gosta de você, que ela quer o seu mal e que ela pode a qualquer momento atacar você e lhe pegar. Ela disse que o olhar dele é um olhar muito mau, um olhar um olhar de desprezo, um olhar assim que parece que destrói você. Assim, que ele é muito simpático, muito bonito, mas quando ele olha para você é como se ele quisesse lhe matar com o olhar. Assim, a coisa, ela disse que ficou em pavor. Ela ficou deprimida quando ele olhou para ela. E ela pediu a Deus que tirasse ela dali. Que ela não queria mais ver aquilo. Ela não queria mais ver. Ela ficou com muito medo e insegura com aquele olhar dele para ela. Foi uma coisa muito ruim, né? Mas ela disse que ele é muito bonito, mas tem essa característica, né? Então, para a gente adiantar aqui a situação, em Apocalipse capítulo 24, versículo 27, fala que ele vem como um relâmpago, né? É uma coisa perceptível a todo mundo, né? E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14 a 16, eu gostaria de ler para vocês. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler, porque aqui os detalhes são muito interessantes. É bom. Capítulo 4, versículo 14. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte, olha, no versículo 14 ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui é falando quando Jesus estiver voltando, né? Trará em sua companhia o fôlego de vida daqueles que dormem, né? Aqueles que estão aqui no pó, né? Aqueles que estão aqui no pó. No versículo 15 ele diz o seguinte: Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que nós, os que ficarmos vivos até a volta de Jesus, que passamos por aquela grande tribulação que eu acabei de dizer aqui, das 7 pragas e dos decretos, etc, passamos pela grande tribulação, de modo nenhum encontraremos com Jesus antes de que aqueles que estão nos túmulos, mortos, né? Aqueles que os anjos estavam guardando. E no versículo 16 diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, quem é o Senhor mesmo aqui? O próprio Jesus, né? Dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, presta atenção aqui, queridos, o ressoar da trombeta de quem? Deus. Trombeta de Deus. Quem é que vem tocando e cantando lá dos céus, lá da constelação de Órion, que eu falei neste instante? São quem? Os anjos vêm cantando, né? E vêm tocando. E pelo que a gente dá para entender aqui, me parece que Deus não está tocando a sua trombeta. É só os anjos que tocam essa trombeta, né? Então diz aqui: ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que quem? Do que os pecadores.
Então, nesse momento aqui, só ressuscita aqueles que os anjos estavam guardando os seus túmulos. Aqueles que Jesus trouxe o seu fôlego de vida em sua companhia. Aqueles que fizeram parte daquele período do juízo investigativo que nós estamos vivendo hoje, na data de hoje, estamos vivendo um juízo investigativo, que desde 1844 para cá, Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Lembra das 2.300 tardes e manhãs daquela profecia? Então, quando Jesus entrou no lugar santíssimo, ele entrou para pegar o livro de todos os seres humanos que morreram. Todos os seres humanos que morreram. E, quando ele pega o livro, ele purifica o santuário. Como é que ele purifica o santuário? José morreu, não foi salvo. Está como se fosse uma impureza dentro do santuário. Ele separa esse livro. Quando Jesus voltar nesse momento, essa pessoa não vai ressuscitar, porque o livro dele não está escrito no livro, o nome dele não está escrito no livro da vida. Vai separar. Fica no lugar santo quem é? O salvo. O livro dele fica ali. Então Jesus já separou e já disse aqui, Manuel, ele, aqui no final do livro está dizendo que ele se arrependeu de todos os seus pecados e viveu de acordo com a palavra que aprendeu. Foi fiel. Então esse foi salvo. Sela o livro e permanece no lugar santíssimo. E até que Jesus escreva o livro dele, o livro da vida. E quando Jesus voltar, ele vai trazer todos esses nomes. Entre eles está o Manuel, que foi separado aqui. José não, porque José ficou para lá. Não aceitou Jesus não, até o dia que morreu. Ficou para lá. E é esse Manuel que vai ser um dos que Jesus vai trazer o fôlego de vida dele em sua companhia. Não importa aonde o corpo de Manuel foi sepultado, ou onde foi jogado, ou aonde ele morreu. Jesus vai chamar o nome dele. Porque o anjo que sabe todas as coisas, pela ordem de Deus, ele sabe onde é que Manuel estava. Pronto. Então, nesse momento aqui, que Deus dá a ordem que os anjos descem dos céus e vai até o túmulo onde ele tinha guardado até alguns dias antes, quando ele foi chamado lá para o céu para organizar o evento para vir buscar os salvos. Ele volta até aquele ponto e quando a pessoa ressurgir, ele está ali para receber a pessoa e dizer, Manuel, eu sou o anjo fulano de tal, fui eu que te guardei, fui eu que fui designado por Deus para cuidar de você até o dia que você morreu. Estou aqui para levar para os céus, no encontro do Senhor nos ares. Certo? Quando é então que essas pessoas vão aparecer? Quando Jesus parar em certo ponto da altura, ele vai gritar, despertai, 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 vós que dormem no pó. Aí o anjo vai e chama, Manuel, levanta, o teu pai te chama. E Manuel levanta dos mortos. Certo? Quando Manuel despertar dos mortos, ele vai despertar com um corpo imortal e vai despertar dos mortos com um corpo incorruptível. Porém, os vivos que estavam aqui vivos, que passaram pela grande tribulação, ainda estão com um corpo corruptível, apesar de ter tomado as decisões de servir a Deus, e ainda está com um corpo imortal, apesar de ter decidido servir a Deus, custe o que custar, dando a sua própria vida, se fosse o caso. Mas ainda está com um corpo mortal e corruptível. E agora, nós vamos para 2 Coríntios, 1 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 15. Segunda, 1 Coríntios, capítulo 15. De novo o apóstolo Paulo, viu, explicando aqui sobre essa questão da vida de Jesus.
Aí ele fala no versículo 51, 15, 51. Aí ele diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Veja como ele já começa falando. Eu vou dizer um mistério para vocês. É uma coisa misteriosa, que a gente não consegue entender direito. É um mistério, né? Aí diz o seguinte: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Veja, ele está falando desse mistério aqui, que todos para ir para os céus, nem todos dormirão, nem todos morrerão, mas serão transformados. Aí ele começa a explicar aqui, olha. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, presta atenção vocês, naquele versículo que a gente leu no instante, fala o seguinte, que a última trombeta que toca é qual? A trombeta de Deus, certo? Eu vou dar uma pausa aqui para explicar uma coisa. Os anjos vêm tocando músicas. Em um dado momento, Deus dá o sinal e todos os anjos param de tocar a trombeta, param de cantar, e Deus dá a ordem: desçam e vão até os túmulos. Eles descem, e isso você sabe que o anjo tem a velocidade da luz. Já estão lá, pronto. Se organizaram todos, estão todos posicionados, estão. E agora Deus toca a trombeta dele. Essa trombeta faz estremecer a terra. Quando Deus toca a trombeta dele, que ele termina de tocar, e aí ele fala: despertai, 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 vós que dormem nos túmulos. E nesse momento, os mortos ressuscitam, e quando os mortos ressuscitam, acontece isso aqui, que nós vamos ler agora. Seguindo aí o segundo parágrafo do versículo 52. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vejam, na hora que Deus termina de tocar a trombeta, que ele chama, os mortos ressuscitam incorruptíveis e imortais. E naquele momento nós somos transformados, nós receberemos naquele momento um corpo imortal e incorruptível. Como é que isso vai acontecer? Da mesma forma como Deus disse: haja luz, e a luz apareceu. Deus sabe como vai fazer. Todos os traços de pecados que existiam dentro de nós ou fora de nós vão desaparecer. Rugas, cabelos brancos, calvície, cicatrizes, manchas, todos os sinais de pecado, eles desaparecerão naquele momento. Nós ficaremos como se estivéssemos jovens e sem defeitos, mas todos permanecerão com seus próprios pensamentos, com sua própria linha de raciocínio e com o seu caráter. É por isso que hoje nós precisamos de transformar o nosso caráter, de mudar os nossos pensamentos. Se eu penso uma coisa, que a coisa deve ser assim, mas se a minha palavra de Deus me diz que é ao contrário, mude. Mude, porque para o céu você não vai desse jeito. Se eu acho que eu tenho que me vingar dos meus inimigos, apesar de que a Bíblia diz: ore pelos seus inimigos e perdoe eles, e você diz: não, não quero, eu quero odiar meus inimigos, pois para o céu você não vai, porque quando você retornar, quando você for transformado, é o corpo que vai ser transformado, mas o seu caráter e a sua mente vai permanecer a serviço daquele que te criou, a serviço daquele que te salvou. Não pense que Deus vai mudar o pensamento de ninguém, não. Eu que tenho que lutar. E o Espírito Santo transformar a minha vida de acordo com o que eu permito. Porque se eu não permitir, não vai haver transformação. Isso é de grande importância para a gente entender. Que para ir para o céu, a gente não vai com nossos próprios pensamentos. É Deus. É Deus. É por Deus e pela palavra. Certo? No versículo 54, diz o seguinte: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Preste atenção.
Quando esse corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então a Bíblia diz o seguinte, que se cumprirá a palavra que diz que o quê? Que tragada foi a morte pela vitória, pela vida. Por que isso? Porque não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, e nem dor, e nem mais lágrimas. Certo? Então a morte já não existirá mais para os salvos. Para os que estão vivos naquele momento, não haverá mais morte. Só que a Bíblia me diz uma coisa, que quando Jesus voltar, todo olho verá e os mortos ressuscitarão, até aqueles que transpassaram a Cristo. Isso é uma polêmica. Por que aqueles que transpassaram Jesus, que fizeram parte da ativa da morte de Jesus, vão ressuscitar quando Jesus disser: despertai, despertai, vós que dormem no pó? Se eles não vão ser salvos, se eles foi quem condenaram e mataram Jesus, por que eles vão ressuscitar? Sabe por quê? Porque Atos, capítulo, não me lembro qual capítulo, acho que é capítulo 21, diz o seguinte, que quando Jesus subiu na nuvem, lá na praia, que os discípulos ficaram olhando ele subir, que eles ficaram atônitos, tristes, veio um anjo e disse para eles: varões galileus, por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus virá outra vez. Então aquele mesmo Jesus que está sentado lá no trono, bem próximo da terra, os que transpassaram Jesus vão ressuscitar para olhar e dizer assim: realmente, aquele Jesus que nós crucificamos, aquele Jesus que nós matamos, cuspimos no rosto dele, que cravamos pregos nos seus pés e nas suas mãos, aquele mesmo Jesus que nós levantamos ele em uma cruz e que o matamos, realmente era Deus. Olha onde ele está lá. Esses vão clamar a morte e a morte não chega até eles. Eles vão prostrar-se de joelhos, eles vão cair de joelhos para adorar Jesus, querendo ou não, porque eles vão reconhecer que ali era Deus. Aquele Jesus que eles fizeram sofrer tanto, era Deus, que vieram com um propósito, um único propósito. Qual era o propósito? Salvar o ser humano. E eles vão reconhecer que aqueles que estão subindo agora para os céus merecem ir, porque foram homens e mulheres corajosos, foram homens e mulheres que não tiveram medo, foram homens e mulheres que não foram covardes, que tiveram coragem, meio à perseguição, de tomar suas decisões. Eu vou servir a Deus, custe o que custar, eu vou servir a Deus. E eles vão dizer: subam, subam que vocês merecem, subam, vocês merecem. E depois que Jesus retirar os salvos daqui, que for para o encontro do Senhor nos ares, que os anjos começarem de novo a música, e agora com uma multidão de pessoas que ressuscitaram, a terra se transforma em um caos. Aí o Apocalipse descreve, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 15, descreve que haverá terremotos como nunca houve, trovões como nunca houve, vendavais como nunca houve. A terra se transformará em um caos. Os pecadores que estavam vivos ainda morrerão. E aqueles que ressuscitaram para ver só Jesus voltar, que foram os que transpassaram ele, morrerão segunda vez. E agora todos vão ficar ali, na terra, como pecadores, condenados à morte, até findarem os 1000 anos. E os salvos estarão na nova terra, na nova Jerusalém, durante 1000 anos, para dar sentença de julgamento a cada um que ficou aqui embaixo. É quando Deus nos dará a oportunidade de julgar alguém, só depois de transformados, só depois de elevados aos céus. Mas enquanto morarmos aqui,
Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Fulano é isso, fulano é aquilo, por isso, por aquilo. Deus não dá essa abertura para nós. Isso pertence a Ele hoje. Ninguém tem o direito de julgar ninguém, nem a atitude de ninguém. Como pode uma mãe, até a Bíblia diz isso, né? Como pode uma mãe, tendo seus filhos pequenos, abandonar seus filhos por qualquer coisa? Não julgue. Como pode o filho de fulano, pai tão bom, mãe tão boa, roubar, matar? Não julgue. Deus sabe o porquê. Mas como pode o filho de fulano, foi criado tão bem criado e usa drogas? Não julgue. Deus não deu oportunidade para nós julgarmos a ninguém. Em vez de julgarmos, vamos orar por eles. Em vez de falar mal, vamos clamar a Deus por essa pessoa, para que o Espírito Santo toque o coração dele e se transforme, seja transformado pelo poder de Deus. Mas julgar, nós não podemos. Só quando chegarmos no céu, no início do milênio, é que nós iremos ter a oportunidade de pegar aqueles que foram separados, aqueles livros, e ver os atos de cada um deles, e ver o que eles fizeram de mal, e por que não foram salvos, por que eles se perderam, e dar a sentença a cada um deles. E o livro se fecha, e até o final do milênio, todos ressuscitarão, que é um outro assunto que nós poderíamos estudar depois. Mas o que é que nós precisamos aprender hoje? Estamos vivendo em um limiar da história, que esses acontecimentos não vão demorar. Não vão demorar. E nós precisamos nos preparar para isso. E nós precisamos preparar pessoas. E como é que nós preparamos pessoas? Falando da essência da verdade de Deus para elas. Se nós não fizermos isso, a gente não está pregando